Tudo bom? Esse vídeo eu preparei ele com muito carinho para que você que me segue no meu canal no YouTube ou não, de algum grupo de despertar de consciência, eu fiz ele especialmente com o propósito em prol da Terra, em prol do inconsciente coletivo. Então, eu preparei todo esse assunto a partir de mensagens que foram incorporadas, canalizadas pelos nossos mentores espirituais e que eu vou estar compartilhando aqui e que peço que você possa abrir seu coração para esse universo novo que de repente pode ser um pouco estranho para você, mas que de repente pode ser muito importante na sua caminhada evolutiva espiritual e em todas as outras. Então, dentro do nosso processo de jornada de despertar de consciência, uma coisa que é importante, caso você ainda não me conheça, sou Daniel Ramdo, trabalho como terapeuta holístico já há 16 anos e nessa caminhada tenho atuado com técnicas como radiestesia, apometria e autoconhecimento. E tenho tido experiências através de trabalhos voluntariados, que eu faço parte já há 9 anos, e nisso tenho vivenciado e aprendido muito, mas muito mesmo, a ponto que me transformou minha maneira de ver o mundo, transformou minha forma de ser e que cada dia mais tem me transformado, certo? Então, aqui a proposta, a visão é você adquirir a estratégia de você poder se transformar a curto, médio e longo prazo, como pessoa, como indivíduo que habita nesse planeta, pois o planeta precisa de transformação, o planeta precisa de mudanças e a gente vai ver isso ao longo dessa nossa videoaula, certo? Então, uma coisa que é importante você começar a entender é o seguinte, que o planeta ele está em transição planetária. Então, o que é a transição planetária? É importante você primeiro entender. Muita gente fala nos meios espiritualistas, mas eu percebo que às vezes é de uma maneira muito superficial. Então é importante que você possa entender com mais profundidade, independente se você já tem uma caminhada no meio espiritualista ou não, certo? Então, vamos entender o princípio básico disso para depois a gente poder aprofundar. Então, a transição planetária nada mais é do que um frequenciamento interno do planeta como um todo, que antes estava numa 3D, rumo a uma quinta dimensão. Então isso quer dizer o que na prática? Na prática, só vão permanecer no planeta as consciências que estiverem vibrando dentro de uma quinta dimensão. Aqueles que estiverem permanecendo nessa faixa vibratória. Porque tudo no universo é baseado a partir de frequência. Se eu estou na frequência baixa, eu vou atrair consciências que estão na frequência baixa. Isso eu já fiz até uma aula sobre autodefesa psíquica que explica esse princípio. Se eu estou na frequência média, eu vou atrair consciências médias. Se eu estou na frequência alta, eu vou atrair consciências altas e assim por diante. Então, o planeta ele também tem a sua frequência. Esse frequenciamento planetário ele está modificando. Então, as diretrizes planetárias estão fazendo com que ele venha aumentar seu gradiente para uma escala mais alta e todas as pessoas que não estiverem mais nessa faixa vibratória não vão mais conseguir se sustentar no planeta. É simples assim. Então vamos imaginar uma escala. Vamos colocar uma escala aqui de 200. O que é esse 200? Não interessa nesse momento. É apenas uma escala para você poder ter um entendimento. Só vão permanecer no planeta aquelas pessoas que estiverem dentro dessa escala de 200 para cima. Pessoas que estiverem numa escala 150, 100, 50, elas não vão conseguir permanecer mais, certo? E aí o que vai acontecer? A tendência é trazer um adoecimento do corpo físico, a tendência é trazer esse agravamento dentro dos próximos 2 a 5 anos e um desencarne, que pode ser individual ou coletivo, ok? Dito isso, eu quero que você entenda que a minha proposta aqui é trazer consciência, é trazer entendimento, esclarecimento e transformação, para que você possa se transformar de forma leve, suave e amorosa, certo? Se você, por alguma aventura, está vindo algum padrão de medo, então eu quero que você pare de assistir esse vídeo, faça uma correção apométrica com algum profissional apômetra e só continue depois que você fizer isso, porque a proposta não é trazer medo, ok? Se isso está trazendo medo, alguma interferência que pode estar vindo no seu campo. Então, é importante você trazer a clareza do propósito. O propósito é despertar de consciência, que é o tema dessa videoaula, ok? Continuando isso,
A faixa vibratória da quinta dimensão é uma faixa vibratória que ela está girando no amor, na gratidão, na paz e no perdão. Então só vão continuar no planeta, nesse novo planeta Terra, nessa nova Terra, as pessoas que estiverem nesse processo de paz, de amor, de gratidão. No entanto, muitas pessoas que não estão comprometidas com esse coletivo energético de forma ativa, agora existe um padrão novo chamado de cobrança espiritual evolutiva. Então vamos entender isso aqui direitinho. O que é a cobrança espiritual evolutiva? Aqui está o João e existe o amparador do João. O amparador do João é uma consciência que respeita muito o livre-arbítrio do João, certo? Ele respeita totalmente o livre-arbítrio do João. Só que existe um processo a nível global e coletivo que não dá mais tempo do amparador do João ficar esperando o processo de evolução do João no planeta Terra. Se o João quiser continuar o seu processo no ritmo dele, lento, sem compromisso, a tendência é o João adoecer, desencarnar e reencarnar num outro planeta que estava nos mesmos moldes do planeta Terra lá atrás. E aí o João continua a sua caminhada no tempo dele, porque os processos de evolução, eles entendem que a consciência ela precisa ter o seu tempo e o seu ritmo de evolução. Isso transcende muito o nosso período, nosso tempo encarnatório, certo? Isso transcende muito até o nosso ego, porque muitas vezes a gente quer que o outro evolua no nosso ritmo. Mas quem é que disse que o outro quer evoluir? Quem é que disse que o outro quer evoluir no mesmo ritmo que o meu? E aí muitas vezes a gente se torna, de forma inconsciente, cobradores espirituais do outro. Muitas vezes a gente pode se tornar um cobrador espiritual do filho, do companheiro, da companheira, e assim por diante. Então a ideia é trazer consciência para que aquela pessoa ela possa evoluir no tempo e no ritmo dela. Mas dentro do planeta Terra, nesse momento atual, só vai continuar o João encarnado aqui se o João estiver comprometido com o seu processo evolutivo e também com o do planeta, ok? Caso ele não esteja, o que o amparador dele vai fazer? O mentor, que é a mesma coisa, ele vai se afastar e vai autorizar um processo do próprio conselho evolutivo chamado de cobrança espiritual evolutiva. E aí vão vir consciências para trazer um chacoalhão no João, para que o João ele possa despertar. E muitas vezes esse despertar ele é doloroso, muitas vezes esse despertar ele acontece através de crises de ansiedade, através de padrões de depressão, através de pesadelos, através de diversas desordens psíquicas, emocionais e energéticas, através de síndromes de pânico. É assim que se apresenta em muitos casos que chegam até mim dentro do set terapêutico, ok? Não quero que você acredite em nada do que eu estou falando, quero que você possa ter as suas experiências e as suas conclusões e que você possa fazer o seu filtro. Aqui eu estou falando conforme as minhas experiências e conforme tudo que eu já estudei ao longo desses anos e tenho atendido diariamente vários casos, ok? Então, o mentor, o amparador, ele autorizou esse processo novo chamado de cobrança espiritual evolutiva. Então, só recapitulando isso para isso ficar bem claro, é uma estratégia do Conselho Evolutivo para acelerar o processo de cada consciência no planeta Terra, que ainda está no momento que a gente chama de sono consciencial. A pessoa ela nem está fazendo mal para ninguém e nem ela está fazendo bem para ninguém. Ela está no sono consciencial. Então, de repente, você que está me assistindo, pode ser que você esteja se identificando com alguma fala do que eu esteja trazendo. E a ideia não é trazer culpa, a ideia não é trazer medo, a ideia é trazer proatividade. Uma visão, um espírito de ação, para que você possa entrar em atividade. Ok? Então, entendendo isso, vamos seguir. Então, essa cobrança espiritual evolutiva é quando essa pessoa está parada no tempo, quando entrou numa zona de conforto consciencial, quando a pessoa não faz nada pelo inconsciente coletivo no que tange a contribuição ativa através da meditação, ou qualquer tipo de propagação, emanação, exercício em prol do próximo. Então, se a pessoa ela não faz nada, e ela faz questão de não fazer nada, e ela é cética ou descrente, e ela não se mobiliza em prol de nada, isso gera um processo chamado cobrança espiritual evolutiva. Pode gerar, ok? Então, pessoas que não têm esse comprometimento, isso pode estar acontecendo com elas, ok? Continuando isso,
o mentor, ele autoriza, o mentor da pessoa, que seres densos possam dar esse chacoalhão nessa pessoa para que ela possa começar a ter uma atitude de ação em prol da sua própria evolução. Então quem é que ela vai ajudar? Quem é a pessoa mais importante que ela vai ajudar? Ela própria. Ela própria vai ser essa pessoa mais importante. Ok? E quando ela se transforma, ela já está transformando o inconsciente coletivo. Quando ela se transforma, ela já está impactando positivamente o inconsciente coletivo. Isso é que é grandioso. Entendendo isso, agora vamos para esse próximo assunto, que é o ciclo do cinturão de fótons de Alcione. Esse ciclo, ele é muito antigo, tá? Ele existe há muito tempo antes mesmo que os nossos próprios ancestrais. Então vamos entender isso aqui, caso você nunca tenha visto. Na nossa linha do tempo atual, foi acessado a Era da Luz. Segundo as minhas pesquisas, isso foi ativado, essa Era da Luz, como está representado nessa imagem, esse ciclo de 2160 anos, que é chamado Momento de Luz Galáctico, o nosso sistema solar inteiro, nosso Sol, nosso planeta, junto com todo o sistema da galáxia do nosso Sol, ele entrou, que está representado nessa figura como uma bolinha vermelha, ele entrou nesse grande cinturão que compõe vários e vários sistemas. E aí ele vai passar por um período de aproximadamente 2160 anos. E segundo as minhas pesquisas e experienciações, isso aconteceu naquele período que falava no calendário maia, que terminava no dia 21 de dezembro de 2012. Ali não tinha uma proposta de trazer apocalipse ou nenhum cenário apocalipse. Ali era apenas um término de um ciclo, um longo ciclo e o início de um novo longo ciclo. E esse novo longo ciclo é exatamente esse processo aqui que está sendo falado, certo? Então, aquele longo ciclo era o início daquele período de entrar na noite galáctica, que corresponde a 10.800 anos, e agora findou esse período dessa noite galáctica para esse período de luz galáctica. Ok? Então essas pessoas não conseguiram permanecer na Terra e serão levadas para outros planetas dentro dos moldes da Terra, da noite galáctica, em terceira dimensão. Então a retirada dessas pessoas não será no corpo físico, elas não serão retiradas, elas serão retiradas em corpo astral. Não faz parte dos planos superiores levá-las para outros planetas com o corpo físico. Antes disso é necessário que elas deixem o corpo físico através do que chamamos de desencarne ou morte, certo? Então é importante entender isso. Então existe uma lei divina maior, que não fui eu que criei, mas é um plano maior que criou, que rege o seguinte, que existe uma lei que é chamada causa e efeito. Ou seja, se eu faço mal para o outro, esse mal ele volta para mim mesmo. Se eu faço bem para o outro, esse bem ele volta para mim mesmo. Então antes, essa lei de causa e efeito ela estava ajustada em aproximadamente 40%. Ou seja, de cada 10 ações que eu fazia, 4 voltavam para mim, sejam ruins ou boas. Isso é o que acontecia antes. Mas isso teve uma mudança. Agora, conforme o nosso mentor passou, o Dr. Pacha, isso está ajustado em 80%. Então o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que de cada 10 ações ruins que eu fizer para alguém, quase que em tempo real, em até 3 meses no máximo, voltam 8 para mim de ações ruins que eu fiz. Pelo mesmo mal que eu fiz para o outro. Então, é importante que você possa andar dentro do reto agir, do reto viver e do reto pensar. Não existe mais espaço para magia negra. Não existe mais espaço para amarração. Não existe mais espaço para falar mal do outro. Não existe mais espaço para você perder tempo com fofoca, com disseminação de discórdia, porque isso vai voltar para você através desse princípio, que não sou eu que estou falando, já tem várias pessoas que já estão relatando isso, e não fui eu que criei, é uma lei maior, certo? E essa lei ela serve para todas as consciências, tanto do plano físico quanto do plano extrafísico, e ninguém escapa disso, nem encarnados nem desencarnados. É muito importante você trocar a palavra karma pela palavra choque de retorno. Por que, Daniel? Porque a palavra karma ela tem muito conteúdo religioso. Infelizmente, essa palavra karma ela está associada ao inconsciente coletivo, que acessa muito medo, muita culpa,
muitos contratos e registros religiosos ancestrais e também acásticos. Então, quando você acessa a palavra karma, você está acessando todo um grande campo mórfico ancestral e acástico de medo e culpa. Quando você troca isso pela palavra choque de retorno, você traz uma consciência de ação, você traz uma consciência que beira a um processo de proatividade. Então, muitas pessoas que tinham esse processo kármico, que as pessoas viam como kármico, na verdade, era um processo de choque de retorno. Era uma pessoa que de repente ela matou numa vida passada. Era de repente um processo ritualístico de magia negra que ela fez. E tudo isso está vindo para acelerar esse processo de depuração hoje, no aqui e agora. Então eu tenho atendido muitas pessoas através de radiestesia e com correção apométrica que têm vindo com essas memórias de magia e têm atraído vários gradientes de identificação, não por conta de hoje, mas por conta de um período pregresso ou por conta da sua ancestralidade, DNA, de pai e de mãe. E que pode estar vindo de 7 gerações, de um ou de outro. Então isso pode trazer um processo de choque de retorno. E que, quando a pessoa traz esse entendimento, ela sai da vitimização, ela sai do padrão da culpabilização, ela sai do padrão de terceirizar a sua responsabilidade, o seu processo de evolução para terceiros. E ela aumenta o seu gradiente de lucidez e consciência. Então, é muito importante você trocar isso. Karma, vamos agora alinhar a partir de agora por choque de retorno. E a palavra Dharma por ganho de retorno. Que o Dharma seria considerado positivo e o Karma negativo. Então você pode trazer essa nova nomenclatura que é chamado ganho de retorno. Porque o ganho de retorno é, de cada 10 ações que eu faço para o próximo, eu vou recebendo ações positivas de volta. Porque é uma lei de causa e efeito, que é o mesmo princípio do bumerangue, certo? Esse princípio natural de causa e efeito. Eu dou e eu recebo. É a lei da semeadura natural. Então, entendendo isso que a gente falou, o planeta, dando seguimento a essa questão da transição planetária, ele está iniciando dentro dessa era de aquários. A gente estava na era de peixes, como mostra aqui o desenho. Essa era de peixes, ela tem esse longo ciclo, que a gente mencionou agora há pouco, e agora estamos na era de aquários, certo? Que se iniciou, ficaremos outros 2000 anos dentro desse disco de radiação, que é a radiação da era de aquários. A excitação molecular cria um tipo de luz constante, permanente, que não é uma luz quente, é uma luz sem temperatura, que não produz sombra ou escuridão. Talvez por isso os hinduístas chamem a Era da Luz, ou o Dia Galáctico. Algumas pessoas chamam assim. Então as transformações já estão ocorrendo em nosso planeta. Estamos sendo preparados, tanto fisicamente, quanto psiquicamente, quanto emocionalmente, quanto energeticamente, para realizarmos essa mudança dimensional. Então é importante que você possa trazer essa consciência de forma proativa, de forma a trazer autorresponsabilidade, porque quando você traz essa autorresponsabilidade, você traz lucidez para você, ok? E agora vamos entender sobre uma coisa que eu fiquei pensando em como fazer, em como proceder da maneira mais simples possível. Imagine que existe essa realidade 1, que é uma realidade, vamos dizer, de realidade matriz, ok? Vamos chamar essa realidade de realidade matriz. E essa realidade, ela existe tanto para o planeta, como inconsciente coletivo, e ela existe também para você, de forma individual. Para mim, para qualquer pessoa. Então, toda vida que você vai fazer um processo de despertar de consciência, toda vida que você for fazer um curso que traga aumento de consciência, é natural que você faça um processo que a gente chama de abertura de paradoxos de consciência. Então o que é isso na prática? Imagina que você está nessa realidade 1 e você vai fazer lá um curso de Reiki, por exemplo. Na hora que você faz o curso de Reiki, você abre um gradiente de consciência e você cria uma nova realidade na sua linha do tempo. Se você não sabia, é importante que a partir de agora você possa saber. Se você vai fazer um curso lá de Theta Healing e você amplia sua consciência, você abre uma nova linha de paradoxo e você muda a realidade da sua linha do tempo. Se você vai para uma casa kardecista ou espiritualista e você faz um processo de
buscar ajuda, de limpar um campo de cobrança espiritual, de limpar um quadro obsessor, você abre um novo paradoxo na sua linha temporal. Então é como se essas sublinhas que estão em realidades 2, 3 e 4, elas fossem começando a ser incorporadas junto com a realidade 1, que é a sua realidade matriz. Ok? Então, entendendo isso, existe também essa realidade a nível coletivo. Então, por que é importante você estudar? Por que é importante você trazer despertar de consciência? Porque toda vez que você traz um despertar de consciência, essa aula que você está assistindo comigo, ela vai trazer, está trazendo um despertar de consciência. E ao você estar assistindo ela, é semelhante a esse princípio das realidades paralelas, que você está tendo um acesso de um conhecimento que até então você não tinha, e aí o seu gradiente de consciência ele passa a acessar de forma saudável essas realidades paralelas. De um outro eu que iria acessar numa realidade mais elevada de consciência, você passa a acessar essa realidade 2 ou 3 ou quantas forem através do seu gradiente de consciência que você está acessando. Seja agora através desse vídeo ou seja através de qualquer outro processo que você venha fazer de curso. Ok? Então, é importante você entender isso, porque você compreendendo que você pode abrir paradoxos temporais na sua consciência de evolução, você também pode influenciar o inconsciente coletivo. Você, junto com mais outras centenas de pessoas espalhadas no mundo, pode fazer com que esse processo também crie novos paradoxos de realidades paralelas a nível de Terra, a nível de planeta Terra. Ok? E aí o que acontece? Existem seres negativados que estão colocando no plano astral, insuflando processos de guerra. E a mensagem que o nosso mentor trouxe é que essa mensagem que eu estou passando com um caráter de urgência máxima, um caráter de prioridade e importância máxima. Por isso que eu estou fazendo questão de gravar ela e postar o quanto antes, para que você possa ter a consciência máxima em prol do planeta. Que o nosso planeta no campo astral, ele já começou uma guerra entre países. Não estou falando de guerra de Ucrânia e Rússia, estou falando de uma guerra grande no campo astral. E sempre antes de chegar no plano físico, existe um processo no campo astral 4D. Ok? Então é importante que você, junto com a sua família, junto com o seu relacionamento de par, ou não, ou com amigos, você possa fazer uma grade de pessoas, o máximo de grade de pessoas, para que possam elevar a vibração exatamente desse inconsciente coletivo, que ele está muito denso. Ok? Então, o nosso planeta ele precisa mais do que nunca trazer um processo de sutilização da sua malha vibratória. Porque o inconsciente coletivo ele só é um reflexo da minha vibração, da vibração do outro, do outro, do outro e do somatório das 7 bilhões de pessoas que habitam no planeta, a nível encarnado. Porque se viemos para esse planeta é porque temos uma necessidade de vivenciarmos experiências evolutivas nessa matéria. Experiências evolutivas e experiências que possam trabalhar o amor incondicional, de forma alegre, de forma suave e de forma evolutiva. Ok? Então, para que você possa vivenciar esse processo de forma alegre, suave e evolutiva, é importante que você possa trazer essa consciência dessas realidades paralelas. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Agora é o momento mais favorável para a sua transformação. Agora é o momento mais favorável onde você possui oportunidade de mudar a sua história, saindo de qualquer padrão de vitimização e entrando na sua autorresponsabilidade. Todo o sofrimento no final da história, bem como oportunidade e possibilidade de transformações estão disponíveis. Disponíveis para você, disponíveis para que você possa buscar, disponíveis para que você possa entrar em ação, disponíveis para que você possa sair do padrão da reclamação e que você possa entrar no padrão da gratidão, da proatividade. E esses padrões, eles são fundamentais. Interferências energéticas acontecem porque vibramos nelas. Daí a importância da tomada de consciência. Se existe resistência dentro de você a algum processo evolutivo, eu preciso te falar que o aprendizado ele pode ser doloroso e pesado. Eu preciso te falar que caso você persista nessa resistência desse processo evolutivo, o seu processo ele pode mexer diretamente na sua saúde, ou na sua saúde psíquica,
ou na sua saúde espiritual, ou na sua saúde emocional, ou na sua saúde física, ou na sua saúde energética, ou em todas elas juntas, simultaneamente. Eu preciso te trazer essa verdade, ok? Porque a verdade, ela traz transformação. A verdade, ela traz consciência, ela traz autoconhecimento. Eu preciso te falar isso, porque isso é a orientação que eu estou repassando isso, para que você possa repassar isso para o máximo de pessoas em grupos espiritualistas, para que você possa ajudar o inconsciente coletivo, certo? Então esse vídeo eu estou gravando ele com caráter de urgência, eu estou gravando ele com caráter de prioridade máxima, para que você possa tomar consciência de você fazer alguma ação em prol do coletivo. Daniel, quais ações eu posso fazer em prol do coletivo? A gente vai chegar já já ainda nesse vídeo, eu vou explicar isso para você. Mas eu quero que você possa entender essa estratégia, essa visão. É um compromisso que eu quero que você tenha com você mesmo. Não é comigo, Daniel, é com você mesmo. De a partir de hoje em diante você dedicar 1 hora, no mínimo, por semana, para que você possa fazer algo pelo planeta. Seja uma ação solidária, seja algum processo de meditação, seja algum processo de oração de paz. O planeta precisa disso com urgência. Ok? Então, entendendo isso, caso você persista em não fazer nada, esse processo ele pode ser doloroso e ele pode ser pesado. Porque, como eu falei, o processo de cobrança espiritual evolutiva pode vir para você. Principalmente quando você começa a ter mais consciência, como essa videoaula que eu estou explicando aqui. Caso você resista, isso é um livre-arbítrio que você pode ter, ninguém é obrigado a fazer nada, pode vir uma cobrança espiritual que isso pode mexer diretamente na sua saúde. Caso você persista dentro de um período de 2 a 5 anos, isso pode gerar o seu desencarne. Mas não se preocupe, caso você venha desencarnar, você será encaminhado para um hospital espiritual no astral, seguirá para uma nova oportunidade de evolução e voltará para esse planeta numa linha temporal futura, com o planeta em evolução, mais evoluído. Isso já aconteceu, inclusive, que foi orientações que o mentor trouxe para nós, isso já aconteceu, inclusive, com pessoas que desencarnaram com Covid-19 no ano de 2020. Então, pessoas que desencarnaram em 2020, passaram para hospitais espirituais no astral, passaram por escolas de evolução, já tiveram a permissão em reencarnar em 2021, inclusive. E aí eu perguntei para o mentor, poxa vida, mas tão rápido assim? Eu achava que isso demoraria anos da nossa linha temporal, da matéria. E aí o mentor trouxe a seguinte explicação, que o tempo no campo astral superior, ele é totalmente diferente do nosso tempo. Porque a vibração, a cada uma dimensão que aumenta, ela aumenta em torno de 1024 vezes. Então, se eu saio da 3D para 4D, eu aumento 1024 vezes a velocidade do elétron. Se eu saio da 4D para 5D, eu aumento 1024 vezes a velocidade do elétron. Então, se eu pego uma consciência que estava aprisionada num quadro umbralino, e ela é resgatada através de qualquer casa espírita ou espiritualista que encaminha ela para um hospital espiritual, se esse hospital espiritual estiver vibrando, por exemplo, na 5ª dimensão, vamos pegar a 5ª dimensão que fica fácil, ela só aí, ela já é 2000 vezes mais rápida do que a velocidade de cicatrização, de cauterização de doenças no campo físico. Então, se você pegasse um tempo que seria de 20 anos do nosso tempo, esse tempo de 20 anos ele seria reduzido em 2000 vezes menos no campo 5D. Então, isso é a explicação mais próxima do nosso campo científico para que a pessoa possa ter a consciência. Ok? Isso fez muito sentido para mim. Então, se eu pego uma consciência e elevo ela para a 7ª dimensão, o processo dela vai ser mais rápido ainda do que na 5ª dimensão. E assim por diante. Tá certo? Existe um vídeo que eu expliquei aqui no canal falando sobre o Comando Santa Esmeralda. O Comando Santa Esmeralda ele atua dentro de uma 5ª dimensão a 9D, até uma 9ª dimensão. Então, dependendo da necessidade do espírito, ele fica oscilando numa faixa vibratória da 5ª D até a 9ª D. Então, isso vai acelerar o processo de evolução daquela consciência. E isso vai potencializar um processo de evolução planetária. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque eu já falei no canal, ok? Mas eu quero que você possa, quando você puder, assistir sobre o Comando Santa Esmeralda. Tem alguns vídeos falando sobre isso. Muito bem. Então, isso aconteceu e já pessoas que desencarnaram, já reencarnaram nesse período de 2021 para cá,
exatamente por conta desse processo de aceleração planetária. Então, o planeta, meu amado, ele está passando por uma importância de você cada vez mais olhar para dentro. Existem alguns canais espiritualistas que dizem que a pandemia Covid-19 ela foi trazida e chamada e batizada como um ceifador. É importante a gente entender que esse ceifador nada mais é do que aquela mesma lei da causa e efeito que eu falei. Um ceifador das minhas emanações vibratórias. Se eu emano coisas tóxicas, se eu emano coisas ruins para o inconsciente coletivo, vai ser ceifado exatamente aquilo que eu emanei para o inconsciente. Se eu emano coisas boas, se eu emano oração, se eu emano paz, se eu emano fé, se eu emano gratidão, se eu emano uma intenção em prol de luz para o planeta, vai ser ceifado e vai ser trazido, vai ser colhido exatamente aquilo que eu emanei. Então é importante você entender que essa figura, que é falada em alguns meios espiritualistas como o ceifador, isso na verdade, para quem está comprometido com o seu processo evolutivo, isso é uma coisa boa. Mas para quem não está comprometido com esse processo, o meu processo individual de transformação, esse ceifador, essa representação simbólica que algumas pessoas estão trazendo em alguns canais espiritualistas, isso, na verdade, faz parte do que eu já tenho falado do processo de cobrança espiritual evolutiva. É um outro nome desse processo de cobrança espiritual evolutiva, porque o planeta precisa acelerar o processo de evolução. Ok? Então, de 2020 para cá, isso já era uma necessidade que eu e muitos profissionais, terapeutas holísticos, já estavam falando. A importância de você olhar para dentro. Mas da pandemia para cá, isso nunca foi tão forte, e nunca foi tão importante, nunca foi tão impactante. Porque a gente percebeu, eu percebi, baseado em pelo menos 80 casos de Covid que eu atendi em 2020, e mais pelo menos uns outros 90 casos em 2021, que esse vírus, Covid-19, ele é um vírus psicossomático. Ele é um vírus que tem uma amplitude, uma atuação exatamente quando a frequência emocional da pessoa cai e vibra no medo. Então, as larvas astrais que estão vibrando desse vírus, elas começam a entrar em simbiose com o campo energético, começam a fazer uma vampirização do duplo etérico da pessoa. Essa vampirização gera uma desidratação, uma desvitalização do campo energético, podendo chegar a 0% o nível de vitalidade. E quando esse nível de vitalidade chega a 0%, a pessoa desencarna. É assim que aconteceu com vários e vários casos. Por aí, certo? Então, a importância da gente olhar para dentro, ela vem exatamente de eu acessar o padrão corrigido, acessar o padrão raiz, o padrão de correção raiz. Um padrão que é fundamental, que ele possa ser trabalhado, olhado, de eu me conectar comigo, com as minhas emoções, de eu me conectar com a gratidão, de eu me conectar com o amor próprio, de eu me conectar com o auto-perdão e de olhar para dentro. Então, quando a gente faz isso, para a gente poder eliminar ou minimizar as baixas energéticas vibracionais que existem dentro de nós mesmos, é preciso um trabalho contínuo. É necessário esforço, vontade e dedicação. Por isso é tão necessário que comecemos de forma imediata a fazer uma revisão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e ações, procurando modificar positivamente o nosso comportamento, buscando viver em harmonia com os nossos semelhantes, com o meio ambiente e principalmente com nós mesmos. Por isso a importância de trabalhos como, por exemplo, a meditação dos raios, que é feita nas quintas-feiras. O que é esse trabalho da meditação dos raios? É um trabalho que eu faço junto com outras pessoas nas quintas-feiras. Ele é gratuito e ele visa exatamente a trabalhar esse propósito do inconsciente coletivo. Mas ele vai beneficiar, em primeiro lugar, você. Você que busca estar comprometido com o seu processo de evolução. Então, a meditação dos raios é uma meditação que foi desenvolvida já há vários anos pela minha mãe, Silvia Nutana, que é terapeuta, já trabalha com essa área há mais de 20 anos, até mais tempo do que eu diria até mais de 30 anos, e ela começou de trabalho de formiguinha esse processo, um trabalho silencioso de formiguinha, e nisso já atua há mais de 20 anos, semanalmente esse trabalho acontecendo, ok? E ele acontecia de forma presencial, puramente de forma presencial. Com a pandemia,
como tudo foi modificado, como tudo foi chacoalhado, foi trazida essa necessidade de o trabalho continuar. E assim, esse trabalho se expandiu no meio online. E hoje ele está predominantemente no meio online, certo? Então, você que tem um desejo real e sincero, fale comigo no privado, eu vou te passar o link de acesso via e-mail e assim você vai poder ter acesso a essa sala virtual para que você possa vivenciar ganhos duradouros dessa meditação na sua vida. Diversos grupos realizam diferentes propostas de meditações que acontecem semanalmente e de forma muitas vezes online. Então, quando eu não participo dessa meditação nas quintas-feiras, eu participo em outros dias de formato gravado. Então, às vezes, nem sempre dá para eu participar nas quintas-feiras, presencialmente, online, ao vivo. Mas eu me comprometo sempre a poder vivenciar isso, seja nesse grupo ou em algum outro grupo. Porque essa meditação ela é feita em vários outros canais, de vários meios espiritualistas e universalistas. Então, existem grupos que fazem na segunda-feira, existem outros que fazem na terça, existem outros que fazem na quarta, outros no domingo. O que importa é que você possa se conectar a um grupo desse e vivenciar uma experiência de pelo menos 1 hora de meditação. Isso é um dos caminhos que você pode trabalhar em prol de você e em prol do coletivo, de forma simples, amorosa e suave, certo? Comprometido com o seu processo evolutivo. Diversos grupos realizam isso e você vai poder vivenciar essa proposta de olhar para dentro de você. Por que é importante eu participar com frequência desses grupos? Porque a sua frequência ela pode cair também da mesma constância com que ela sobe. Porque você agrega pulsos contínuos ao inconsciente coletivo, tanto negativos quanto positivos. Toda vez que você acessa um programa televisivo e você acessa uma informação que aconteceu lá na Ucrânia, você, por exemplo, você está acessando todo o campo mórfico daquele país e toda a dor e sofrimento daquele país, daquele povo, a fome, o sofrimento, a destruição, você traz para sua casa e você acessa no seu campo energético isso. Se você não sabia, eu preciso te falar essa verdade, ok? E assim acontece com qualquer filme, série que envolva assassinato, pornografia, que envolva morte, violência, o que quer que seja. Então, que você possa ficar vigilante, porque todo o acesso tecnológico de televisão ou de celular, ele é um portal de acesso, de conexão. Seja negativo ou seja positivo. Que você possa, a partir de agora, acessar uma nova linha temporal, essa tomada de consciência que você está trazendo com essa aula que eu estou trazendo aqui, e que você possa ficar, a partir de agora, consciente e lúcido do seu processo, ser um processo de você acessar conteúdos mais suaves, mais educativos, mais leves, para você e para sua família. Ok? Então, se existe abertura de aprender da sua parte, existe aprendizado. E esse aprendizado ele pode ser leve, ele pode ser suave, com alegria, com amor incondicional, certo? Então, da mesma maneira que você acessa pulsos negativos ao você acessar o inconsciente coletivo, você também pode acessar pulsos com o inconsciente coletivo, emanando coisas leves, emanando coisas suaves, emanando transmutação, emanando amor, emanando paz. E essas são as vibrações mais importantes, certo? Mais fundamentais. Você fazer uma meditação que você decrete a paz. Paz. Que você decrete o amor. Amor. Que você decrete a transmutação. Que você decrete a emanação da chama rosa para todo o coletivo a começar dentro de você. Que você decrete a emanação da chama violeta para você e para o coletivo. E que você possa fazer isso, seja individualmente ou coletivamente. Se você fizer isso semanalmente, 1 hora por semana, a sua vida muda. A sua vida se transforma de forma leve, tranquila e suave. Ok? Isso impactará no inconsciente coletivo. Daí a importância de buscar se permitir terapias holísticas, alternativas, que já existem disponíveis em vários locais, em vários estados, como florais, reiki, apometria e assim por diante. E também a própria meditação dos raios da fraternidade branca. E certamente o seu aprendizado será mais leve e mais suave. Então essa meditação, ela acontece vibrando uma frequência do raio. Então,
é trabalhado um raio, de 1 até o 12º raio. Cada raio desse tem um propósito, tem uma proposta. Eu não vai dar para falar sobre isso agora, para o vídeo não ficar muito longo, mas depois, caso você queira, você pode colocar aqui o desejo de querer saber mais. Eu posso fazer um outro vídeo no canal só falando sobre essas meditações, esses tipos de raios, para que você possa entender e você possa vivenciar. Mas de uma maneira bem direta, existem 12 faixas vibratórias. Cada faixa vibratória dessa vai do 1º até o 12º raio, e são diferentes frequenciamentos do amor crístico, do amor divino universal, através de propósito evolutivo, através do outro raio que é a consciência, através do outro raio que é o amor, através do outro que é a pureza, através do outro que é a verdade, e assim por diante. Então, são diferentes manifestações do amor crístico. Então, você pode vivenciar e se conectar. Isso é gratuito, isso é online. Basta que você se permita. Basta que você tome uma atitude de comprometimento com você. Ok? E finalizando, se você quer despertar a humanidade, então desperte a si mesmo, primeiro. Se você quer eliminar o sofrimento do mundo, então elimine tudo que está de escuro e negativo dentro de você. Verdadeiramente, o maior presente que você tem para dar é a sua autotransformação. Não para o outro, mas para você, quando você faz isso. Quem falou isso foi Lao Tzu. Outra frase importante que eu pesquisei foi: o propósito é a expressão da compaixão universal, do perdão e do amor incondicional por toda a vida. A convergência harmônica é o exercício da livre vontade, comum em nome de todos. O que é a convergência harmônica? A convergência harmônica foi um tratado que foi feito no plano espiritual no ano de 1987 e que ele foi sedimentando no campo físico e que gerou todo esse processo nesses últimos 30 anos, nesses últimos 35 anos, que desencadeou exatamente nessas práticas em diversos locais, diversos pontos de luz do planeta, de meditações guiadas, meditações dos raios dos mestres da fraternidade branca, meditações dos mestres ascensos e assim por diante. Meditações do comando arcturiano, meditações do comando pleiadiano, meditações do comando siriano e assim por diante. Ok? Então, isso desencadeou e veio nessa convergência harmônica que começou lá atrás, em 1987. E é o exercício do livre vontade comum em nome de todos. Ok? Então, espero poder ter colaborado um pouquinho com o seu aprendizado. Aqui foram as fontes que eu extraí. E só tenho a agradecer e fico por aqui com o meu mais profundo e sincero desejo que você possa ter um aprendizado leve, amoroso, suave, com leveza, com aprendizado, e que você possa evoluir nessa nova terra, que você possa permanecer por muitos anos e décadas nessa nova terra, nesse novo planeta de quinta dimensão. Vamos juntos? Até lá!